Bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para estes breves minutos de gramática em prática, durante os quais manteremos em vista dois aspectos relevantes para o desenvolvimento das competências dos alunos na disciplina de português: consciência linguística e comunicação. Este é o primeiro de dois novos webinars em que procuraremos demonstrar a importância da gramática para o domínio de géneros textuais no âmbito do 9º ano de escolaridade. Quando pensamos no 9º ano de escolaridade, há uma leitura incontornável: Os Lusíadas, de Luís de Camões. Desejamos, como todos, que os nossos alunos consigam efetivamente ler os trechos indicados nas aprendizagens essenciais e que, além disso, os apreciem. Desejamos alunos leitores e não apenas reprodutores de ideias. São vários os obstáculos que se interpõem no caminho do leitor de Os Lusíadas. Desde logo, a época, tão distante da nossa, e, naturalmente, o léxico. Mas estes obstáculos são mais facilmente ultrapassáveis com os meios que hoje temos ao nosso dispor, nomeadamente os digitais. O maior obstáculo, aquele que impede o desembaraçar dos nós que dificultam o acesso do aluno ao texto no momento da leitura, é a sintaxe. Acreditamos que a mobilização do conhecimento sintático permitirá ao aluno seguir o fio dessa meada que é o texto. Esta convicção de que o conhecimento sintático é fundamental para ler Os Lusíadas é partilhada por António Feijó, professor catedrático da área da literatura na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, cujas palavras, a propósito da leitura dessa obra, optamos por recordar. Agora eu podia fazer aqui uma digressão interessante sobre o facto da maior parte das pessoas em Portugal dizerem que não leem Os Lusíadas ou ficaram desconcertados com os traumatizados porque os faziam divisão das orações. Eu estou sempre a dizer isto aos meus alunos, eu rio-me sempre quando ouço isto. Por quê? Por duas ou três razões, aquela aliás que talvez valha a pena referir. A primeira é esta: se a essas pessoas não tivesse sido pedido que dividissem orações, portanto, a presunção, estão eles a dizer-nos, é que hoje à noite, em vez de ver o Big Brother, iam para a cama ler Os Lusíadas. Eu duvido seriamente disso, primeiro. Segundo, e esta é a razão maior, eu gostaria de saber como é que é possível ler um texto da complexidade dos Lusíadas sem perceber qual é a estrutura sintática da frase. Ou seja, se a pessoa não percebe ou não da questão a estrutura sintática da frase, que ainda por cima é uma coisa muito bonita e muito interessante. A estrutura sintática é, a não ser que a pessoa pense que pode ler aquilo olhando e tendo uma iluminação. Mas como é que isso acontece? Portanto, a estrutura gramatical é crucial e a gramática é uma coisa maravilhosa. Portanto, eu não acredito nada disso. Acho que é tudo um disparate e as pessoas dizem isto, mas nunca leriam se não tivessem tido o tal trauma que supostamente tiveram. O trauma a que se refere o professor António Feijó dever-se-á, na nossa perspectiva, a uma leitura de Os Lusíadas direcionada para a análise sintática. As propostas que aqui partilhamos consigo caminham em sentido inverso. Recorremos à análise sintática para ler Os Lusíadas e não o contrário. No percurso que vamos exemplificar, todos os tópicos gramaticais são tópicos de revisão no contexto do 9º ano de escolaridade. Pretendemos agora convocar esses conhecimentos para a leitura das estâncias 19 e 20 do canto primeiro de Os Lusíadas, que passamos a ouvir. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas enchando, da branca escuma os mares se mostravam, cobertos, onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas, que do gado de Próteo são cortadas. Quando os deuses no Olimpo luminoso, onde o governo está da humana gente, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente, pisando o cristalino céu fermoso, vêm pela Via Láctea juntamente, convocados da parte do tunante, pelo neto gentil do velho Atlante. Importa desde logo garantir que os alunos têm acesso à informação lexical e contextual para compreenderem referências como Largo Oceano, Gado de Próteo, Olimpo, entre outras.
Isso permitir-nos-á colocar o foco nas questões sintáticas que é necessário resolver, para que seja de facto possível ler as estâncias de Camões. Comecemos então por nos focar na relação temporal entre os acontecimentos das duas estâncias, com o objetivo de levar os alunos a compreenderem, desde logo, que o acontecimento narrado na estância 19 já se tinha iniciado antes do acontecimento narrado na estância 20 ter começado. Depois, que a relação temporal entre os dois acontecimentos é estabelecida pela expressão já quando. Ainda que a reunião dos deuses é simultânea da navegação no Oceano Índico e que há entre as duas estâncias uma continuidade sintática, pois a frase iniciada no primeiro verso da estância 19 só termina no quarto verso da estância 20. Fica assim clarificado que quando os deuses se reúnem, os marinheiros já navegam há muito, inferindo-se que a frescura destes já seria pouca. Neste momento, os alunos já serão capazes de associar cada uma das estâncias a um espaço, o oceano, na estância 19, e o Olimpo, na estância 20. Concentremo-nos então na estância 19. Identificado o espaço, o oceano, verificamos que são nela referidos outros elementos com ele relacionados: as ondas, os ventos, as velas, a escuma. Se atentarmos nesses elementos, verificamos que todos, à exceção de um, já lá iremos, são caracterizados através do uso de modificadores do nome. O largo para o oceano, inquietas as ondas, côncavas as velas, branca a escuma. A exclusão dos ventos da análise anterior é uma oportunidade para distinguirmos os modificadores do nome atrás referidos do modificador do grupo verbal usado na caracterização deste elemento. De facto, o advérbio brandamente, associado ao verbo respirar, resulta num animismo particularmente expressivo para dar a conhecer as condições atmosféricas favoráveis naquele momento da viagem. Deixemos os homens e os mares e aproximemo-nos dos deuses e do espaço onde se encontram. Logo no início da estância 20, a caracterização do Olimpo é feita com a ajuda de modificadores do nome. São, porém, modificadores do nome de natureza e complexidade diferentes. Se luminoso é um modificador do nome constituído por um adjetivo, à semelhança do que acontecia com os modificadores do nome da estância 19, já o modificador, onde o governo-estado humanagente, é mais complexo, pois surge sob a forma de oração subordinada adjetiva relativa iniciada pelo advérbio relativo onde, cuja função caracterizadora do espaço em causa importa ser reconhecida pelos alunos. Assim, quanto à função caracterizadora desempenhada por estes modificadores do nome, podemos afirmar que o primeiro, o luminoso, nos diz que estamos num espaço divino, resplandecente. O segundo, onde o governo-estado humanagente, explicita o poder associado a esse espaço, comandar os destinos dos humanos. Caracterizado o Olimpo, concentremo-nos no acontecimento que aí decorrerá, o concílio, e naquilo que sobre ele é desvendado, mais uma vez, por modificadores do nome. De facto, não se trata de um concílio qualquer. É, por um lado, glorioso, e por outro lado, versará sobre as coisas futuras do Oriente. O primeiro modificador do nome, glorioso, qualifica esse acontecimento. O segundo, sobre as coisas futuras do Oriente, informa sobre o motivo da sua realização. Encontrar nos 4 primeiros versos da estância 20 o nome que designa o espaço da ação e o nome que designa o acontecimento nele ocorrido, e depois os modificadores que transmitem informações sobre eles, são passos importantes para que o aluno, progressivamente, compreenda a dependência em que se encontram os portugueses, que no plano da viagem persistem no seu objetivo,
em relação à intriga que se vai desenrolando no plano dos deuses, decisores do destino humano. Aqui chegados, importa sublinhar que a análise efetuada não esgota naturalmente outras possibilidades de abordagem destas instâncias, mas parte da convicção de que é possível selecionar um conjunto de dados linguísticos que permita ao aluno entender a importância dos modificadores para a caracterização dos espaços e da ação que neles decorre, mas também para compreender as relações que se estabelecem entre uns e outros. A reflexão sobre o uso destas estruturas sintáticas é uma forma eficaz de conduzir o aluno na leitura efetiva do texto, mas também de dar sentido aos conhecimentos gramaticais adquiridos ao longo da escolaridade. Desfeitos os nós dificultadores da leitura, propomos agora a mobilização consciente destas estruturas. Numa tentativa de aproximar mais os alunos do texto camoniano, arrisquemos a sua manipulação, recorrendo, para isso, à substituição de modificadores do nome. Trata-se de uma tarefa de reescrita em que o aluno dá a volta ao texto, mantendo a forma dos modificadores, os versos decassílabos, a rima cruzada. Assim, propõe-se a recriação dos 4 versos iniciais da estância 20, aos quais foram retirados os modificadores do nome já identificados, e apresentam-se segmentos que ajudarão na sua substituição. O resultado pode ser quando os deuses no Olimpo faiscante, onde se dita a lei sobre o Oriente, se ajuntam em concílio rutilante sobre o destino a dar àquela gente. Ou então, quando os deuses no Olimpo portentoso, onde o fado humano se irá ditar, se ajuntam em concílio poderoso sobre quem navega ao profundo mar, entre outras possibilidades. E assim, depois de darmos a volta ao texto, chegamos ao fim deste webinar. Muito obrigada por nos acompanharem. Ficam as ideias.